Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do meu podcast Mano a Mano, um podcast em que eu te vou falar de marketing, branding, negócios, daquilo que eu passo, dos erros que eu cometo, para que tu não tenhas de os cometer. E para isso, tiro sempre muitas notas para te poder trazer realmente informação em que pensei, em que refleti, porque a base de tudo aquilo em que eu acredito é mesmo nesta necessidade de pensarmos sobre aquilo que estamos a fazer, para onde estamos a caminhar e com este fim do ano, inevitavelmente os pensamentos andam muito à volta disso. Aquilo que eu hoje pensei trazer está um bocadinho dentro daquilo que eu pensei sozinha. Basicamente, eu tenho estado a pensar em todo o meu 2025, naturalmente, está a chegar ao fim, portanto é inevitável refletir sobre ele. E 2025 foi mesmo o ano em que o meu negócio mudou para sempre. E caramba, foram tantas as pequenas, grandes atitudes, comportamentos, hábitos que eu implementei que fizeram realmente mudar tudo aquilo que eu achava que sequer era possível. E acho que faz todo o sentido trazer isto para ti, porque poderás também aplicar no teu negócio, na tua vida, nas tuas ideias. Eu não sou especial, eu agi da mesma maneira que provavelmente tu já estás a agir e podes agir ainda melhor, que é tudo o que eu quero. Então daí surgiu esta linda lista de 11 coisas que eu fiz para que o meu negócio tivesse uma mudança brutal durante todo o ano de 2025. Aqui a ideia não é eu trazer-te um episódio sobre ego e mostrar como eu sou e apareço e fui de todo, tanto que tudo isto é um processo, mas realmente pensar na ideia de conseguir ajudar com os erros e tudo aquilo que eu fui implementando que resultou, acho mesmo que pode ser bom. Acho que aqui também é um espaço de partilha em que o vou fazer para as pessoas certas. E acho que não poderia deixar de vir falar deste tópico. Portanto, a verdade é que 2025 começou sem eu saber muito bem ainda o que havia de fazer. Eu trabalho nesta área há 4 anos, não sei se já sabias, de uma maneira mais a sério. Há cerca de 1 ano e meio, 2. A verdade é que a virada de chave foi quando em abril, mais ou menos, eu decidi que eu quero ser o meu melhor caso de sucesso. Aliás, na verdade o que aconteceu foi que eu dizia a todos os meus clientes que tinham de aparecer, que tinham de trabalhar a sua marca pessoal, que tinham de criar conexão com o seu público para poderem atrair os clientes certos. E dava por mim a não fazer isso de todo. Aliás, nessa altura eu tinha a minha página pessoal do Instagram parada, porque foi essa página que eu mais tarde vinha usar para ser a minha página profissional. E quem sou eu que não faço aquilo que estou a dizer para te convencer e te mostrar que resulta? O que eu no fundo decidi fazer foi ser o meu melhor caso de sucesso. Eu decidi que o foco ia estar em testar, em experimentar comigo, para que depois eu também possa ter realmente autoridade para dizer aos outros para fazer. Acho que acaba por fazer todo o sentido. Eu não queria ser o tipo de pessoa que faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Porque se eu não aparecia, como é que eu poderia sequer incentivar alguém a aparecer? Basicamente o que eu fiz durante o mês de Abril e sem um prazo definido foi publicar todos os dias um vídeo ou um carrossel. Todos os dias. Isto durou cerca de 4 meses e foi tão importante para mim, foi tão bom ver como, primeiro, eu poderia sim ter este compromisso comigo e cumpri-lo, aumentou muito a confiança nesse sentido e permitiu-me começar a ter mais credibilidade, além de tudo o que veio após esta primeira grande decisão de 2025, mas eu já vou ramificar e falar todas estas ramificações. A verdade é que foram 4 meses em que eu o fiz. Ao fim destes 4 meses eu percebi que não estava a ser tão sustentável publicar todos os dias, feliz ou infelizmente. Os resultados continuam a aparecer mesmo eu não estando presente todos os dias e isto mostra que uma consistência sustentável supera, pronto, conteúdo diário que às vezes acabava por ser um pouco forçado ou um pouco apressado, mais do que forçado. Então essa acabou por ser uma decisão natural. Mas aqui o foco foi que eu comecei a aparecer. A segunda grande atitude deste ano foi que, ao começar a aparecer, e acabou por ser uma consequência, não uma atitude feita por mim, mas ao começar a aparecer, a testar abordagens, a testar alguns formatos e a testar tráfego, sem saber muito bem em que é que isto poderia resultar, eu consegui atrair a minha primeira cliente 100% digital. Isto porque até aí o meu negócio dependia 100% da recomendação. E a verdade é que por mais que eu adoro
todos os clientes que vieram por recomendação, numa fase inicial, eles não tinham todos a consciência certa, alinhada com aquilo que eu acredito. Repara que ao fim de 2, 3 meses a publicar todos os dias, já havia muito conteúdo online que mostraria um pouco da minha forma de pensar, do meu método, do meu conhecimento. As pessoas que viriam ter comigo através do digital já iriam saber mais sobre mim, já viriam mais qualificadas. E foi exatamente o que aconteceu. Ao fim de algum tempo, surgiu a primeira pessoa mesmo interessada no meu trabalho, sem nunca ter ouvido falar de mim. Foi algo realmente novo, porque nunca havia acontecido. Deu-me um boost de confiança gigante, a cliente veio super qualificada, alinhada com a minha maneira de conversar, alinhada com a minha maneira de pensar e de trabalhar. Tudo porque eu comecei a publicar um pouquinho lá atrás. E consequentemente, também a confiança foi crescendo, o tempo foi passando, a consistência foi-se mantendo, fui atraindo cada vez mais e mais pessoas já alinhadas e preparadas para trabalhar comigo, o que não poderia ter sido melhor, claro. A terceira coisa que eu fiz em 2025 que mudou o meu negócio para sempre foi o facto de eu ter terminado a minha tese de mestrado. Ok, tu podes estar a questionar-te o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Pode não ter muito, mas acabou por ter. A verdade é que, e também não deves saber isto, antes de eu entrar na parte de social media, de estratégia digital, eu tive um negócio de ilustrações digitais. Este negócio, pronto, nunca foi 100% sustentável. A verdade é que eu nunca consegui tirar um salário dele. E estava tudo bem, porque eu também estudei até este ano, então acabava por conseguir confortar-me na ideia de ainda não ser um negócio 100% sustentável. E a verdade é que eu não percebia muito bem o porquê, não conseguia ainda perceber como é que eu havia de melhorar isto. Claro que não haveria aqui uma pesquisa tão intensa e um estudo tão intenso sobre a parte do negócio, era muito mais sobre a parte de comunicar e fazer melhor o meu trabalho. Os clientes vinham e ia-se aguentando, a verdade é essa. Mas aquilo que acabou por acontecer foi que surgiu o momento de eu preparar a minha tese de mestrado e o que é que eu pensei? Foi o meu mestrado em comunicação digital, pelo que era o momento perfeito para eu aplicar conhecimento, investigação, estrutura àquele que era o meu negócio mais rentável no momento, que era então estas ilustrações. O que é que eu fiz? Toda a minha tese foi à volta do meu projeto, foi à volta de testar imensas abordagens, experimentar, perceber o público, pegar em alguma coisa que eu já tinha em que pudesse realmente tirar sumo. A conclusão foi que num negócio que em 3 anos teve cerca de 300 encomendas no total, em 6 meses passámos para 500. Em 6 meses eu tive quase tantas encomendas como nos 3 anos anteriores, pela quantidade de testes que fiz. Pelo facto de me ter entregue a um projeto a sério, pelo facto de ter mesmo vontade de levar o meu projeto mais longe. Isto validou imensa coisa, validou o facto de que sim, estratégia funciona e se eu em algum momento pus em causa que estratégia não funciona, eu com toda a minha tese deixei de ter este problema, de ter este pensamento sequer. E também validou muito a minha qualidade enquanto profissional, porque a partir daí acabou por ser muito mais fácil e natural e a verdade é que ajudou aqui à confiança de eu realmente conseguir fazer um bom trabalho, quando todas as áreas se alinham. Acabou por ser uma pequena grande conquista, a verdade é que saio mestre, então isso está ótimo e o foco na verdade não acabou por ser esse. Este projeto acabou por ser muito mais do que eu sair com o canudo, foi mesmo a transformação que também teve em mim enquanto profissional e mostrou realmente a falta que uma estratégia alinhada faz, porque em 3 anos era impensável eu ter os resultados que consegui ter. Da mesma maneira que é possível tu também os teres, atenção, e foi muita investigação sozinha, não te estou a tentar dissuadir a comprar de mim ou de qualquer outro profissional. Podes começar por testar tu, investigar tu. Numa fase inicial do negócio não há assim tanto budget para nós investirmos. Daí ser tão importante recorrer à informação que existe online para nos ajudar, claro. Depois, mesmo aqui no seguimento da tese, a quarta coisa que eu fiz foi começar realmente a saber analisar métricas. Eu, pronto, enquanto social media manager, não era assim tão difícil ir ao Meta Business Suite e ver os dados. Ok, até aí tudo muito bem, ver as métricas, ok. Mas é preciso interpretá-las, é preciso perceber o que elas querem dizer para que no mês seguinte, na semana seguinte, o que seja, consigamos realmente otimizar estes resultados, tirar conclusões reais. E começar a fazer isso também foi aqui uma grande mudança
no meu trabalho e no meu negócio em 2025. A quinta coisa foi começar, de facto, a investir em conhecimento. Até ao início de 2025, eu tinha muito receio de investir em algo que não fosse palpável. Eu invisto no meu material, quer seja no material, por exemplo, fotográfico, quer seja no material de trabalho, computadores, está tudo certo, era palpável. Mas investir em serviços externos, investir em cursos que me iam mesmo acrescentar, investir em eventos, estava fora de questão. Em janeiro era completamente impensável. Eu, felizmente, consegui desbloquear um bocadinho este meu pensamento, decidi arriscar a certa altura, foi mais ou menos em julho, e o retorno que isso me trouxe, a vontade, a confiança, a aprendizagem, aquilo que eu sou hoje é muito fruto desses investimentos que tolice a mim a achar que não iam dar em nada, porque, claro que investir em conhecimento é investir no nosso futuro. E a verdade é que ninguém me consegue tirar tudo o que aprendi este ano. Eu apontei tudo, eu aponto e escrevo tudo no meu segundo cérebro no Notion, portanto, não há como me tirarem isto. E no seguimento de começar a investir em conhecimento online foi conhecer pessoas da minha área. A verdade é que por esta altura, por abril, eu estava um pouquinho desgostosa com tudo o que estava a acontecer. Eu não conhecia outros empreendedores, no meu ciclo mais próximo não os tenho, então acabava por ser bem solitário fazer este caminho, bem solitário não ter ninguém com quem trocar ideias, perceber se o que eu estava a fazer fazia sentido, o que eu andava a pensar tinha pernas para andar, porque não tinha pessoas como eu para poder trocar ideias e pensar comigo. E foi ao comprar a comprar um primeiro serviço que surgiu uma amizade e ganhei coragem, foi ao meu primeiro evento e conheci outras e foi sendo um crescimento gradual tão bonito. Aliás, foi a partir daí que eu comecei a ter alguma coragem para mandar mensagens a pessoas que me pareciam bem interessantes online, outros empreendedores, e começar a ter alguns cafés digitais, como eu gosto de lhes chamar, com uma canequinha na mão e sem necessariamente uma reunião com um tempo limite, acabei por conhecer pessoas tão fixe e ter conversas que me acrescentaram tanto. Claro que isto mudou completamente o meu negócio, porque há mais de mim por aí e é tão bom poder trocar ideias com outras pessoas. É inevitável o crescimento, como podes imaginar. Em sétimo, quero falar-te do delegar com consciência. Era uma coisa que também seria impensável para mim. Nunca pensaria que em 2025 já teria de estar a delegar trabalho. E é muito bom sinal, claro. Mas também tem as suas coisas más e mais difíceis. Eu tive algumas más experiências e está tudo bem, fazem parte. E eu acho que isto exige aqui muito trabalho de confiança. De confiar também na palavra de quem está a trabalhar connosco. Perceber qual é que é a melhor metodologia, se é em regime de freelancer, em regime de part-time, em regime de contrato. Mas contrato é uma coisa muito séria. É aqui uma coisa difícil, diria, porque não sabes ao certo a pessoa que estás a contratar. É preciso sempre experimentar. A verdade é que finalmente eu encontrei aqui o regime correto, com as pessoas que eu preciso na minha equipa para trabalhar bem, sem ter aqui demasiada instabilidade, mas conseguindo ter estabilidade o suficiente e garantir também essa estabilidade a quem está a trabalhar comigo. Porque se há coisa em que eu acredito é em trabalho justo, para mim é crucial pagar bem, tendo em conta que nesta área e em tantas outras há tantos trabalhos mal pagos, eu quero mesmo tentar fazer a diferença e pagar o valor que as pessoas pedem, o valor que é merecido. O que eu acabei por fazer foi então, e gradualmente, trazer pessoas que eu precisava, sem tornar o meu negócio insustentável e também sem mexer demasiado com a minha mente. Acaba por ser muita novidade, então pronto, exigiu realmente aqui algum trabalho da minha parte para fazer as pazes com estas dores de crescimento, com estas necessidades de dar uns passos atrás para dar outros à frente. Com o facto de ter começado a falar com outros empreendedores, veio aqui a oitava coisa que mudou o meu negócio para sempre, que foi aceitar o timing real do meu negócio. Portanto, os negócios online de serviços digitais não têm caminhos semelhantes, não é bem isso que quero dizer, mas acaba por haver aqui fases que acabam por ser um pouquinho transversais a todos eles. O ter serviço em que nós executamos pelo cliente, serviços de acompanhamento, infoprodutos, serviços de entrada. Pronto. Há aqui muita coisa dentro da escada de valor, da escada de ofertas. O que acontece é que eu comecei a sentir alguma pressão para, por exemplo, ter um serviço e ter um negócio que não dependa a 100% de mim. Sendo que eu estou no digital faz um ano em abril, portanto, eu estou no digital há 8 meses. Uau, 8 meses não é assim tanto, mas pronto, parece, e foi vivido como
3 anos, mas pronto. Eu estou na digital há 8 meses. Não é sustentável para mim e para o meu negócio pensar que eu consigo tê-lo a funcionar sem depender de mim já. Ter só infoprodutos e que vou ficar rica com infoprodutos já. Claramente não faz sentido. Tem de haver aqui uma autoridade desenvolvida, uma presença desenvolvida que justifique e que sustente a confiança das pessoas em produtos digitais em que não têm contacto direto comigo. Ou seja, eu não posso esperar que tu me compres um curso se eu não tenho tempo e maturidade de presença digital suficiente para tal. Não é impossível, de todo que não é impossível, mas para mim, com base no que eu estudei, no que eu pensei e naquilo que também é a minha consciência, faz muito mais sentido durante esta fase eu continuar a ter muitos serviços a depender de mim, continuar a construir esta autoridade, esta comunidade, tudo isto que estou a criar aqui, para que mais tarde conseguir inserir os meus infoprodutos nos momentos certos. Em nono, quero falar-te daquilo que aconteceu aqui mais numa fase final do ano, que foi perceber aquilo que é o meu diferencial. Eu até fiz um vídeo no Instagram sobre isto, que é o facto de eu ser uma idiota e de achar que isso é o máximo, apesar de nunca me ter sido ensinado como tal. Demorou, porque a verdade é que em abril, aliás, até setembro eu queria mesmo ser dada como uma profissional em tudo. Isto porque eu tenho formação em design, tenho formação em vídeo, em fotografia, eu sei executar. Eu tenho formação mesmo na parte de social media, na parte de conteúdos, tenho formação e sei fazer tudo. Eu consigo safar tudo. Mas que autoridade é esta que safa um bocadinho de tudo e que não é especialista em nada? Foi mesmo difícil eu perceber e aceitar que teria de acabar por decidir um caminho, por me dedicar mais a um caminho e poder delegar os outros, que foi isso que fui fazendo ao longo do tempo. Ou seja, acabei por, muito naturalmente, e depois de já me darem um pouquinho na cabeça, de tomar as minhas decisões e perceber que caminhos é que eu deveria tomar e especializar-me. Acabei por ir muito para esta parte da estratégia, eu percebi que era mesmo isso que eu gostava. Falar com as pessoas, trocar ideias, planear um caminho, perceber como é que iríamos de A a Z, através de que técnicas, de que estratégias, de que passos e que métodos. E eu percebo que é isso que me dá aqui uma força sem ignorar o resto, porque tudo o resto é essencial e ainda bem que eu sei executar tudo, porque a verdade é uma, as pessoas podem falhar-nos. Se neste momento a minha designer me falha, o cliente não vai ser prejudicado porque eu consigo dar conta do que for preciso. Se o meu editor me falha, não há problema porque eu também consigo resolver. Não é prioritário. Hoje eu delego estas funções, mas sei que aquilo em que eu sou mesmo boa e que ninguém o pode fazer por mim ainda é esta parte estratégica, este acompanhamento próximo e esta vontade que eu consigo estabelecer com quem chega até mim. E acaba por ser uma coisa que não é impossível nós fazermos, é tentar perceber aquilo que nós fazemos melhor. Perceber porque é que nos procuram. Porque nunca me procuraram exclusivamente pelo design. Nunca me procuraram exclusivamente pelo vídeo. Mas sim porque eu sempre tive um olhar estratégico atrás de tudo isto. Acabou por ser claro, apesar de ter demorado, e ter sido aqui uma luta muito grande porque eu não queria admitir que tinha de me focar numa coisa, mas hoje traz muito alívio e poderá ser muito bom pensar nisto para ti também. Porque eu falo disto na minha área, mas acaba por poder acontecer em todas as áreas, a verdade é essa. Em décimo, quero falar-te de uma coisa que também fez uma diferença descomunal, que foi o definir o meu público-alvo. Ou seja, perceber exatamente para quem é que eu estou a falar. Deixar de querer falar com toda a gente, com todos os negócios, com todas as abordagens e todas as ideias. Falar com as pessoas que se alinham com a minha maneira de pensar. É falar, neste caso, com as pessoas que acreditam que é preciso tratar da raiz antes de tratar da comunicação e do conteúdo. Falar com as pessoas que acreditam e entendem que um crescimento sustentável é muito melhor do que um crescimento rápido, porque o que é rápido também pode cair rápido. O que é sustentável, construído com testes, com estratégia, com pensamento, vai ter um futuro mais consistente, melhor no fundo. Falo com pessoas que já começaram o seu negócio, que já testaram algumas coisas e que estão prontas para terem aqui uma direção. E a verdade é que nem sempre foi com essas pessoas que falei. Eu queria falar um bocadinho com toda a gente, queria que todos me ouvissem, queria muito ter aqui reconhecimento e autoridade entre toda a gente. Epá, sejamos sinceros, não dá para ter autoridade perante toda a gente. Se nem o Ronaldo tem autoridade perante toda a gente,
Quem sou eu para ter? E ainda bem, atenção, porque repara, se eu consigo falar de uma maneira generalista com o público A, B e C, quer dizer que eu não estou a falar intimamente com nenhum deles. Porque eu não consigo falar para as dores do público A, especificamente, e fazer exatamente o mesmo com B e C. Não dá. Se eu falo com as dores de A, se eu falo com o tipo de pessoa de A, é exatamente este público que vai seguir, que vai interagir, que vai comprar e que vai realmente levar-me onde eu quero ir. Porque são com estas pessoas que eu quero falar. Se são estas que eu mais consigo ajudar, se são estas que estão mais alinhadas comigo, porque é que eu vou tentar falar com todos? A verdade é que estas coisas todas que eu estou para aqui a dizer poderão já ser muito claras para ti, mas para mim não eram, então achei mesmo interessante vir aqui partilhar um bocadinho. E já quase a terminar, falo-te, na verdade, uma crença que eu consegui desbloquear este ano, que foi o fator idade. Eu provavelmente sou mais nova do que o que achas, ou pelo menos tem sido esse todo o feedback que eu recebo ao longo deste último ano. Eu tenho 23 anos e não parece, aparentemente. O que acontecia antes é que, pelo facto de eu saber que era a mais nova em quase todas as salas em que estou presente, acabava por ficar intimidada, acabava por ficar com muito receio que, por eu ser nova, ficassem a achar menos de mim ou a esperar menos de mim, quando isto era absolutamente tudo na minha cabeça. Isto nunca se materializou em nada e em nenhuma situação. Mas pronto, faz parte, eu acho. A verdade é que a autoridade é completamente diferente de idade. Uma coisa não tem de estar diretamente relacionada com a outra. Aliás, não está. E eu perceber isso e se entrar na minha cabeça também mudou muito a minha postura, mudou muito o meu negócio, mudou muito a maneira como eu consigo falar, comunicar e chegar às pessoas. Porque a idade, que era um limite na minha cabeça, deixou de existir. E hoje eu consigo falar com pessoas que estão no mercado há 30 anos e conectar-me com elas e vender e passar profissionalismo, o que seria impensável há uns tempos. E por fim, uma coisa extra que acabei por me lembrar e que é uma tontice, porque é óbvio, foi perceber e passar muito tempo a pensar em qual é o meu propósito base. O meu negócio surge, acima de tudo, por uma vontade profunda, por um desejo profundo, por um propósito profundo que eu não sabia qual era. Hoje eu sei qual é e eu posso dizer-te. E que bom que é finalmente conseguir transformar os milhares de pensamentos e sentimentos numa frase. Porque hoje o meu propósito e aquilo que eu mais quero e que eu sempre fiz com os meus amigos é que ninguém desista das suas ideias e hoje dos seus negócios porque tem falta de clareza. Porque não sabem os próximos passos a seguir. Porque há tanta gente genial, mas que não tem noção deste potencial que tem. E é isso que eu mais gosto de fazer, que eu mais gosto de apontar e resgatar e mostrar que sim, é possível e temos de fazer isto, isto e isto. Isto é o que baseia todo o meu comportamento, todas as minhas ações. E caramba, eu não tinha noção. Eu não conseguia transformar isto numa frase. Aliás, eu, por muitos momentos, por esta falta de noção, pensei, pá, será que o que eu estou a fazer faz sentido? Ou será que não devo só desistir? E pronto, está tudo bem, a vida acontece e vai seguir. Da mesma maneira que se calhar é só preciso tu refletires bastante sobre isso, para que nos momentos mais down do negócio, que acontecem e fazem parte, e eu passei por eles e ainda vou passar por muitos com certeza, seja este propósito que não te deixa desistir. Acima de tudo, o que 2025 me deu foi muita clareza, muito pensamento, muitas emoções, alguma incerteza, mas acima de tudo, muita realização e muita demonstração de que aparecer faz a diferença. Eu lembro-me tão bem do momento em que eu fui gravar o meu primeiro vídeo e de pensar, ok, este pode mesmo ser o primeiro passo para mudar a minha carreira para sempre. E passaram 8 meses e eu nunca pensei que já pudesse estar tudo tão diferente. Então daqui a um ano, e daqui a 2, e daqui a 5, e daqui a 10. Bem, é fácil ficar emocionado com isto. E isto não é, mais uma vez, uma experiência individual. Isto acontece a mim, acontece a tantas pessoas com quem já falei e espero que aconteça contigo em breve. Porque tu só sabes mesmo o impacto das tuas ações se tu continuares, se tu fizeres, se tu pensares.
e agires perante isso. O meu 2025 foi muito sobre todas estas ações e movimentos e mudanças e para mim era muito importante partilhá-las aqui contigo. Espero que te tenham ajudado de alguma maneira, porque a mim ajudaram. Ao longo deste vídeo eu falei muito do meu negócio, mas aqui o objetivo não é convencer-te nem converter-te para nada, a não ser para que dês mais passos, sejas mais consistente naquilo que são os teus desejos para o teu futuro, que faças mais, que apareças mais, que penses mais e hajas perante esse pensamento. Espero muito que deste negócio surjam muitos pensamentos que te deem muita clareza e espero e gostava muito de receber algumas mensagens a dizer-me o que é que achaste, o que é que pensaste, o que é que isto te fez pensar. Espero mesmo ter ajudado. E este é o penúltimo episódio de 2025, claramente também estamos na semana do Natal, não é? E para a semana vou trazer-te tudo aquilo que eu quero implementar em 2026 para melhorar o meu negócio. Acho que isto também vai poder ser muito útil, pelo menos a mim vai ser, e acho que a ti também. Espero ver-te no próximo. Muito obrigada por me teres ouvido ou visto. E assim ficamos com mais um episódio. Adeus!